Em 1990 eu ingressei na FAV, na ocasião como professor substituto. Era uma escola nova, foram longos anos de escola sem uma sede definida. Ocupou parte do tempo no fundo da escola, num dos blocos da escola de engenharia, o Instituto de Artes, posteriormente algumas salas ali do fundo do antropológico, e finalmente em 89, boa parte da escola fixa definitivamente no campus. A minha história começa nela. Em 90 eu sou o primeiro professor substituto dessa escola nova. E assim que eu entrei, me fizeram um desafio se eu poderia organizar uma exposição para um Dia do Artista, dia 8 de maio, que no caso seria daí a 15 dias. Apesar de ser uma data muito próxima, eu topei na hora esse desafio, porque era uma escola linda, cheia de paredes brancos, cheia de espaço, jardins internos maravilhosos, uma arquitetura impecável, e faltava ali arte. Faltava um objeto de arte, essa convivência insubstituível que se dá da relação direta do espectador com o objeto de arte. Então eu topei organizar a exposição, acionei todos os meus contatos e no dia 8 de maio abriu-se uma exposição que, guardada as devidas diferenças, parecia uma bienalzinha de Goiás. Tamanho foi o afluxo de público que disse em peso de todo o campus na hora do intervalo. Todos os jornalistas, não só da imprensa escrita, mas também televisada, compareceu para documentar. Então, tivemos muitas primeiras páginas de jornais. Falou-se de uma espécie de batismo cultural da escola, porque ali eu trouxe algumas discussões que achava que seria interessante trazer à tona na época. Por exemplo, uma grande sala para se discutir a antropofagia. Muitos anos antes da Bienal da Antropofagia, diga-se de passagem. Uma outra sala para se discutir a arte em comum, onde tinha o artista em comum no Moacir do Alto Paraíso. Uma galeria só com os artistas do mercado de arte. Devemos lembrar que nos anos 80, o mercado ditou todas as ondas e as tendências artísticas. Então, tamanha foi a efervescência e o poder que o mercado teve sobre a arte. Então, era 90, isso era um fato muito recente. Nessa galeria, organizada pelas galerias profissionais da cidade, nessa galeria, então, expositiva da exposição, tínhamos obra do Cirão Franco, Antônio Ponteiro, da recente geração 80, etc. O processo amadureceu-se e 3 anos depois organizamos uma exposição, eu e um grupo de artistas que estavam acompanhando comigo desde o início dessas exposições, uma mostra mais profissional. E aí convidamos e tivemos o prazer de exibir obras de Antônio Dias, Lígia Pape, Ricardo Masbal, Shirley Paes Lemes, etc. Mais outros artistas que participaram dessa mostra mais profissional, digamos assim, chamada Atual. Mas isso não foi suficiente ainda para mudar as coisas. No dia a dia, as mostras da FAV continuavam escoando apenas a produção acadêmica em painéis muito mal engendrados para isso, muito precários, muito sujos, furados, e os trabalhos uns colados nos outros, sem nenhuma preocupação com expografia,
com iluminação, com toda aquela adequação, aquele capricho que nós mostrávamos nessas exposições. Levou-se 10 anos até virar uma realidade, até implementar-se uma galeria de verdade, uma galeria que nós pudéssemos desenvolver uma atuação mais profissional e que servisse então como um laboratório de estética, onde você pudesse desenvolver os diversos papéis ligados ao ensino, desde pesquisa até treinar alguns profissionais para fazer expografia, ação educativa, curadoria, monitoria ou mediação, os diversos níveis com que se coloca o repasse da arte hoje no circuito, digamos, acadêmico, que é a nossa preocupação, e onde pode-se fazer esse exercício mais humildemente que um espaço comercial. A galeria traz uma nova concepção espacial para a cidade. A expografia muito bem cuidada, com sinalização, todas as mostras curadas. Essas mostras desenvolvem-se então uma série de ações educativas, de maneira que ela torna-se uma referência aqui do Estado, onde outras galerias começam a adotar essa então como um padrão. Ela altera a natureza expositiva e imprime um cunho mais profissionalizante para essas exposições. Uma outra preocupação dessa galeria é organizar um acervo onde possa se resgatar toda a trajetória da cultura visual de Goiás. A ideia de construir um acervo sobre a nossa história local pauta-se numa realidade de uma cidade que tem menos de um século. Portanto, a produção local ela começa por volta dos anos 60 e então é bastante recente. No entanto, ela não foi organizada como acervo pelas unidades que formaram essa atual instituição, Faculdade de Artes Visuais. Pelas suas versões anteriores, Instituto de Artes ou Faculdade do Estado de Goiás, não tiveram essa preocupação de começar a organizar um acervo tipo pioneiros, etc. Então, no presente, isso é uma preocupação latente em todas as grandes universidades. Elas têm um museu de arte. Também todas as faculdades mais importantes do país têm espaços expositivos. Pensando nessa dupla instância, então nós resolvemos imprimir uma política cultural perspectivada para o museu, que no seu fim culmine com o museu, e no presente que se instaure numa galeria de artes. Daí nasceu a Galeria de Artes Visuais. A preocupação básica dela é fomentar e difundir a cultura atual, servir como elo de aproximação entre a arte atual e o ensino acadêmico de arte, romper com essas distâncias. Então, criar exposições sobre a arte atual é uma das suas questões basilares, mas também a ideia de criar e desenvolver um acervo para essa escola pautado na produção do presente e que paulatinamente vá resgatando a obras de outras gerações até os pioneiros. Essa é a tônica do nosso museu. Entendemos que o museu ele deve começar a organizar-se pelo seu acervo. O acervo acionará uma série de cuidados para se
uma série de profissionais qualificados para o trato, de maneiras que soa como um grande desafio a instauração desse museu. Assim, nós pensamos numa coleção onde tabularíamos currículos, processaríamos a história, enveredaríamos pela pesquisa e tiraríamos o melhor extrato dessa história e tentaria então atrair para a coleção as obras mais significativas dos artistas revelados da pesquisa. Assim pauta-se a coleção. Espera-se que ela seja sempre em crescendo e que, num determinado momento, ela seja tão forte e tão significante que o museu será uma consequência desse trabalho inteiro. A casca onde abrigará definitivamente todo esse esforço empenhado através de anos. 6 anos se passaram desde a fundação da galeria. Então, do presente, aqueles previsíveis problemas que ela daria com a dilatação do seu acervo, que geraria para si a necessidade de buscar espaços mais apropriados, onde pudesse abrigar condizentemente essa coleção e disponibilizá-la para amostragens públicas. Nesse momento da gestão do Edivar Madureira Brasil, que tem como pró-reitor o Anselmo Pessoa, pró-reitor de Extensão e Cultura, a galeria sentiu-se, então, o acervo, melhor dizendo, sentiu-se muito contemplado dessa gestão, com o comprometimento deles de adequar um espaço na Praça Universitária, chamado Espaço Cultural PROEC UFG, que está sendo adequado do Centro de Excelência em Cultura e que fará parte desse Centro de Excelência uma galeria permanente para o acervo da universidade e uma reserva técnica capaz de abrigar condizentemente as obras, mas o setor de catalogação, de produção desse acervo e de mostras de uma outra galeria paralela. Então está acontecendo todo o investimento que nós sentimos caminhando cada vez mais firme naquela perspectiva museológica que é o princípio da formação dessa coleção. E foi!